Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao aquecimento da imersão investidor de longo prazo. Ao longo dessa semana, nós estamos discutindo estratégias na sua jornada para construir uma renda mensal a partir dos seus investimentos, né? Investir o seu próprio dinheiro com o objetivo de construir uma renda mensal. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui mais uma vez hoje, já com um tema específico, né? Meu nome é Marcelo Leite, se você ainda não me conhece, se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. E o tema de hoje é o ingrediente infalível que transforma a Bolsa de Valores no melhor investimento do mundo. É um tema relativamente chamativo. Se eu estou falando que vou entregar isso daqui, esse ingrediente que transforma a Bolsa no melhor investimento do mundo, eu vou ter que cumprir, não é? E claro, muitos de vocês já acompanham as nossas lives, os conteúdos que a gente conversa aqui no canal, mas eu sei que alguns não acompanham, então se você está chegando agora é importante você entender, em primeiro lugar, o que é a Bolsa de Valores, né? E basicamente a Bolsa de Valores eu poderia definir como um ambiente de negociação onde compradores e vendedores se encontram, tá? Pensa na Bolsa de Valores como se fosse uma feira, uma grande feira. Só que é uma feira com um propósito específico, né? Que a gente não vai negociar pão, frutas, verduras, peixes, carnes, não é nada disso. A Bolsa de Valores é um ambiente onde basicamente as pessoas vão até lá para comprar ou para vender ações, tá? E o que são ações? Ações são participações societárias em empresas, beleza? Então, se você mora em um lugar que tem uma padaria ali próximo da sua casa, ou um hot dog, alguma coisa do tipo, e você quiser ser sócio daquela empresa, você pode chegar até o dono dessa empresa e oferecer a compra para ele de uma parte da empresa dele em troca de um volume financeiro. Para você isso vai ser interessante porque tudo que a padaria gerar de lucro a partir de agora você tem direito a receber uma parte, e para ele pode ser interessante também, por exemplo, para levantar recursos para abrir uma nova padaria e, enfim, expandir os negócios dele como um todo. Tá? Então, basicamente, a Bolsa de Valores serve para isso, para pessoas que estão querendo comprar ações e pessoas que estão vendendo ações se encontrarem no mesmo lugar. A gente tem uma padronização de negociação na forma como essas ações são negociadas, né? E as pessoas conseguirem fazer negócios com os ativos que elas têm em mãos, tá? É um ambiente muito, muito bom, na minha opinião, que democratiza o acesso a investimentos para qualquer tipo de pessoa, né? Você consegue investir na bolsa com recursos muito baixos, realmente, né? Você consegue comprar fundos imobiliários, por exemplo, que são um tipo de investimento um pouco mais específico, mas basicamente você vai estar exposto a imóveis, né? Vai estar investindo em imóveis com valores tão pequenos como R$ 5, R$ 10, né? R$ 100 que seja. Então é bastante acessível. E as ações nem se fala, né? Tem muitas ações na bolsa sendo negociadas ali na casa dos R$ 5, R$ 7, R$ 10, 20. Por aí vai, cada ação, tá? Um bom exemplo é a ação, por exemplo, do Banco Itaú, uma empresa muito conhecida aqui no Brasil, e tem as ações dela sendo negociadas hoje ali na casa de R$ 25, R$ 30 por ação. Então não sei se você sabia disso, mas se tornando um investidor na Bolsa de Valores, você pode se tornar sócio do maior banco da América Latina, que é o Itaú, a partir de R$ 25, com valores realmente muito pequenos e muito acessíveis, tá? Então você vê que realmente a Bolsa democratiza o acesso a investimentos para todo por realmente não precisar de muito dinheiro e ser um lugar muito acessível para todo mundo, né? E a palavra sócio, quando a gente fala de se tornar sócio das maiores empresas, né? É legal a gente falar que isso, por essência, traz uma conotação de tempo, né? Você não se torna sócio de alguma coisa que você está pensando em sair amanhã. Se você chega pro cara do hot dog ali perto da sua casa e fala que quer virar sócio dele, é porque você vê que aquele hot dog é rentável, que geralmente deve ter uma fila de pessoas lá querendo comprar o cachorro quente do cara, e você fala, pô, tem demanda por esse hot dog, o cara deve estar faturando um bom dinheiro, eu quero participar disso daqui também. Então vou fazer um investimento na empresa dele, né? Vou me oferecer para comprar uma parte do negócio dele, e a partir de agora tudo que esse negócio que eu acho que é lucrativo, que é vantajoso gerar de lucro, eu recebo uma parte, tá? Então quando você se torna sócio de alguma coisa, e esse é o propósito principal, inicial, assim, da gente pensar em investir o nosso dinheiro, a gente está falando realmente de algo que envolve tempo, né? Que você não está comprando para vender logo em seguida, você está comprando realmente o projeto da empresa porque você acredita que esse pode ser um bom projeto, ali, lucrativo ao longo do tempo, né? Então você acaba se tornando um dos donos do negócio daqui para frente realmente, tá? Então, basicamente, isso daqui era só para introduzir realmente do que se trata a Bolsa de Valores, como que ela funciona, tá? Por que ela é interessante, mas basicamente é isso que eu falei, tá? A Bolsa de Valores ela serve como um lugar que permite que pessoas comuns se tornem sócias das maiores empresas do Brasil, né? Quiçá das maiores empresas do mundo, com a distância de um clique, né? Você consegue negociar, comprar e vender suas ações pelo próprio celular
E a partir do momento que você faz isso, que você se torna sócio das empresas que são negociadas publicamente na Bolsa de Valores, né? Ou seja, qualquer um consegue ter acesso, qualquer pessoa realmente, você passa a ter direito a receber uma parte de todos os lucros que essas empresas gerarem, beleza? Você passa a ter direito a receber uma parte disso. E aí você pode me perguntar, e para que a Bolsa de Valores não serve então, Marcelo? A gente falou para que ela serve agora, né? Que é democratizar o acesso de pessoas comuns ao capital social, a se tornarem sócias das maiores empresas do Brasil. O que eu diria que ela não serve, até por isso que eu falei essa questão de longo prazo, né? Da gente poder, ou de longo prazo não, de se tornar sócio realmente, que quando a gente fala a palavra sócio, isso por essência já envolve uma visão de longo prazo, né? De que você não está se tornando sócio de alguma coisa porque você quer sair amanhã dessa sociedade, você se torna sócio porque você acha um negócio interessante, lucrativo e você quer participar daquilo, quer participar dos lucros dessa empresa, né? Então, eu diria que a Bolsa de Valores não serve para você fazer investimentos de curto prazo, tá? Muita gente acha realmente que a Bolsa de Valores é um lugar para você ir até lá, comprar ações, comprar ativos em geral e já vender logo em seguida, né? Que a forma como você ganha dinheiro na Bolsa de Valores é você comprar ações, esperar elas se valorizarem, logo depois você vender e colocar esse lucro no bolso, né? Realizar esse lucro, como a gente diz no mercado. E é exatamente por isso, por causa desse tipo de mentalidade, de cultura que a gente tem aqui no Brasil, que a ampla maioria das pessoas que investem na Bolsa de Valores não tem resultados. As pessoas vêm para a Bolsa de Valores querendo ganhar dinheiro e acaba que a última coisa que acontece é que elas não ganham dinheiro. A última coisa que acontece, perdão, é elas ganharem dinheiro, né? Muito pelo contrário. Tem muita gente que vem para a Bolsa, toma um belo de um prejuízo porque ainda não estava preparado para tá investindo na Bolsa de Valores, né? Ainda não tinha coletado todas as informações necessárias para você de repente fazer isso com qualidade, com segurança, acaba fazendo da forma errada, perdendo um belo dinheiro e se frustrando de alguma forma, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, porque realmente o lugar para você fazer isso não é a Bolsa, tá? Se você quer investimentos de curto prazo, se você quer resultados rápidos, se você está buscando um retorno imediato nos seus investimentos, muito provavelmente a Bolsa de Valores não é o lugar ideal para você. Beleza? Então, é até por isso, inclusive, que a gente tem essa cultura aqui no Brasil de muita gente achar que a bolsa é arriscada, né? Coisa que eu me deparei muito ao longo da minha carreira de assessor de investimentos no mercado financeiro, é exatamente isso. É eu receber clientes no meu escritório para a gente conversar sobre os investimentos dele, para a gente, de repente, bolar juntos estratégias de como que eles poderiam melhorar aqueles investimentos. E você vê que a ampla maioria estava investindo em aplicações bancárias mais convencionais, né? Em poupança, em renda fixa, em previdência privada, as aplicações que o banco realmente costuma oferecer para os clientes, né? E Bolsa de Valores com certeza não está nesse rol de aplicações que eles costumam oferecer. E aí quando a gente sugeria como uma alternativa para buscar rentabilidades melhores nos investimentos, colocar um pezinho na Bolsa de Valores, ou seja, colocar um percentual da carteira, pequeno que seja, em Bolsa, muita gente se assustava, né? Eles falavam, mas Bolsa de Valores? Mas Bolsa de Valores é arriscado, né? Bolsa de Valores é jogatina, como assim? É sorte e azar. Eu tenho um cunhado que perdeu dinheiro na Bolsa de Valores. O meu tio, ele perdeu muito dinheiro antigamente na Bolsa de Valores, investindo em ações da Vale, da Petrobras, que o gerente tinha recomendado para ele. Eu até já peguei cliente, eu tenho esse fundo aqui que investe em ações da Petrobras há 20 anos e estou há 20 anos no prejuízo. Até hoje eu não saí desse fundo porque eu estou esperando recuperar meu prejuízo, entendeu? Então, você vê que esse tipo de coisa acontece realmente porque as pessoas que vão fazer esse tipo de investimento na Bolsa de Valores não estavam preparados para isso, ainda não tinham coletado as informações corretas, necessárias para ter resultados na Bolsa de Valores, né? Não tinham mesmo a percepção adequada de como que é o funcionamento da Bolsa como um todo até aquele momento, e acabam tendo um resultado que vai totalmente na direção contrária do que elas estavam esperando, naturalmente. E aí é exatamente isso que cria essa cultura que a gente está conversando aqui, das pessoas acharem que Bolsa é arriscado, que é jogatina, que é cassino, beleza? Mas isso, como eu falei, isso decorre única e exclusivamente de mentalidade errada, das pessoas virem para a Bolsa com a mentalidade errada, querendo enriquecer rápido, buscando ganhos rápidos, achando que vão ficar ricas de uma hora para outra, que é só acertar a próxima ação que vai multiplicar de valor várias vezes e vai resolver sua vida de vez, e aí tomam na aba e saem espalhando por aí que a Bolsa é loteria, né? Que é alto risco e que não funciona, beleza? Então é para isso que a Bolsa de Valores não serve. Eu falei no primeiro tópico o que ela é, do que ela se trata e para que ela serve, agora a gente falou para que ela não serve, né? E aí,
Se tanta gente então acha que bolsa é arriscado, né, e eu estou falando o contrário, é claro que eu tenho que explicar por que a bolsa é um bom investimento, por que a bolsa de valores é uma oportunidade para pessoas comuns construírem patrimônios enormes e receberem renda passiva pro resto da vida, né? E o que eu queria falar desde já é que eu não estou falando isso da minha cabeça. Tá? Eu não estou falando isso da minha cabeça porque eu acho, porque essa é a opinião do Marcelo de que bolsa é um negócio bom, não é nada do tipo. Eu falo isso baseado em dados. Eu falo isso baseado em histórico de rentabilidade, né? Em dados que a gente coleta, que a gente observa e acaba tirando conclusões sobre eles. Esse daqui é um livro, ó, deixa eu pegar aqui. Esse é um livro que talvez seja o livro de investimentos que mais influenciou minha vida até hoje, que é o Investindo em Ações no Longo Prazo, do professor Jeremy Siegel, né? Isso daqui é basicamente a bíblia do investimento em ações e em bolsa de valores, né? E provavelmente a página mais famosa desse livro aqui é essa, não sei se vai dar para ver, deixa eu tentar mostrar sem bater no meu microfone. Mas a página mais famosa do livro provavelmente é essa, tá? Que mostra esse gráfico aqui, que é uma comparação do resultado das ações no longo prazo em relação a outras classes de investimentos, como ouro, como renda fixa, como o próprio dólar, né? Esse gráfico aqui é da Bolsa Americana, então ele é dolarizado, mas dá para a gente tirar um bom paralelo com a Bolsa Brasileira. Enfim, o que a gente observa aqui é que ao longo dos 2 últimos séculos não há nenhum investimento no mundo que tenha dado retorno, tanto retorno quanto as ações deram no longo prazo, né? Então isso daqui já dá para a gente ter uma noção do que eu estou falando aqui, de por que eu considero a Bolsa de Valores uma grande oportunidade que ela não tem absolutamente nada a ver com o que as pessoas falam, com o que as pessoas acham que ela é, em geral, né? Não dá para generalizar também, beleza? Então esse daqui é um ponto de que as pessoas acham que a bolsa é cassino, de que a bolsa é arriscada, de que não é um bom lugar para você acumular patrimônio e confiar o seu futuro, né, construir a sua aposentadoria de repente, exatamente porque elas não estavam preparadas para isso, porque elas não têm as informações corretas ainda, e a gente vê que a história mostra o contrário, né, que ao longo de um histórico extremamente longo, isso aqui é longuíssimo prazo mesmo, né, a gente não está falando de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, estamos falando de um histórico de 200 anos, ao longo dos últimos 200 anos, não tem nada no mundo que tenha dado mais retorno do que as ações deram, beleza? Não tem ouro, não tem dólar, não tem títulos, não tem nada. As ações entregaram mais retornos do que todas essas classes de ativo. Então, é exatamente por isso que eu estou falando que ao contrário do que as pessoas pensam, não é bem assim. Bolsa não é um cassino, não é uma jogatina, e ela é uma grande oportunidade de você acumular patrimônio, né? Ou seja, de você direcionar aportes do dinheiro que você poupa com o seu trabalho para lá ao longo do tempo, ter um patrimônio investido cada vez maior e, consequentemente, receber renda passiva cada vez maior. E daqui a um tempo, você pode até viver dessa renda, quem sabe. Beleza? Então, olha só, dito isso, então, agora que vocês já sabem isso, o que é, então, Marcelo, no fim das contas, esse tal ingrediente infalível, né? Ingrediente infalível que torna a Bolsa de Valores um investimento seguro, que torna um investimento que é muito diferente do que as pessoas pensam no que é, que de repente torna a Bolsa até o melhor investimento do mundo, igual eu coloquei no título dessa live, né? Bom, essa questão de ser o melhor investimento do mundo é exatamente pelo que eu mostrei aqui agora, tá? Isso daqui são dados. Então, a gente viu um estudo gigantesco, né, demorou anos para ser finalizado, que o Jeremy Siegel passou anos coletando dados, né? E mostrando que o resultado foi exatamente o que eu estou falando aqui para você, de que as ações foram o investimento que deu mais retorno no longo prazo, tá? Agora, qual que é esse ingrediente, então, que torna as ações o melhor investimento do mundo? Qual que é o pré-requisito para que isso funcione? É exatamente isso que a gente está falando aqui. É essa simples expressãozinha chamada longo prazo, tá? Pensa o seguinte, ó, as pessoas pensam que, só recapitulando o que eu falei aqui agora, né? As pessoas pensam que ações são arriscadas, né? E que renda fixa é segura, até por exatamente esse tipo de experiência que eu tinha com os clientes que eu atendia no mercado financeiro. De que quando a gente propunha de colocar um pezinho em bolsa, a maioria se assustava, né? Mas é exatamente pelo que a gente está falando aqui, que em geral as pessoas têm a impressão de que renda fixa é um investimento seguro e a gente fala de bolsa, a gente está falando de um investimento de alto risco, tá? Mas a história mostra que isso depende do horizonte de tempo. Se a gente está falando de curto prazo ou se a gente está falando de longo prazo. Aí eu volto aqui para o livro do professor Jeremy Siegel, tá? Tem uma página aqui específica, deixa eu ver qual que é o número da página. Ó, aqui na página 94, a gente já vê uma introdução do que eu estou falando aqui para você. Que as ações são inquestionavelmente mais arriscadas do que os títulos, né? Ou seja, do que os investimentos de renda fixa em geral, ou as letras do tesouro, em períodos de 1 ou 2 anos, né? Mas em horizonte de tempo de 20 anos,
os retornos das ações nunca perderam para a renda fixa e nunca nem ficaram abaixo da inflação, tá? Enquanto os retornos dos títulos, sejam os títulos de longo prazo ou os títulos mais de curto prazo, eles chegaram a cair 3% ao ano abaixo da taxa de inflação. O que eu estou querendo dizer com isso daqui? Que à medida que o horizonte de tempo aumenta, né, à medida que a gente vai falando de um horizonte de tempo cada vez mais estendido, a probabilidade das ações superarem o retorno dos ativos de renda fixa, ela vai aumentando de forma acentuada, né? Só para dar um número de referência para você, em horizontes de 10 anos, as ações superaram os retornos dos títulos de renda fixa em 80% dos casos. Em horizontes de 20 anos, as ações superaram os retornos da renda fixa em 90% dos casos, e em horizontes acima de 30 anos, praticamente em 100% dos casos, as ações superaram os retornos da renda fixa. Tá? Isso daqui é um dado que eu estou dando para você. E outro dado interessante de você saber é que, embora o desvio padrão dos retornos acionários seja superior aos retornos dos títulos em horizontes de curto prazo, né? Isso daqui basicamente quer dizer que as ações tendem a oscilar mais em intervalos de tempos curtos, né? Quando a gente estende esse horizonte de tempo para um intervalo ali para 15 anos, 20 anos mais ou menos, as ações se tornam menos arriscadas do que os títulos de renda fixa. Então, basicamente, é isso que a gente está descobrindo aqui na prática, né? De que para horizonte de tempo ali na casa dos 15, 20 anos, a tendência é que as ações que a ampla maioria da população tem a impressão de que são coisas arriscadíssimas, né? E que a segurança está na renda fixa, a partir do momento que a gente estende o horizonte de tempo, isso se torna uma coisa absolutamente relativa. E a tendência é que para intervalos acima de 20 anos, as ações se tornem mais seguras do que a renda fixa. Por quê? Porque, exatamente pelo que eu falei agora, porque para intervalos de tempos de 20 anos ou mais, não existe nenhum período de observação nesses últimos 2 séculos na Bolsa de Valores que as ações tenham dado um retorno inferior à inflação. A renda fixa, por outro lado, já deu, né? E comparando os dois entre si, é aqueles percentuais que eu falei agora, que em horizonte de 10 anos as ações superam a renda fixa em 80% das vezes pelo menos, e de 20 anos em 90% das vezes, e em horizonte de 30 anos ou mais, quase 100% dos casos, beleza? Então, o que a gente está falando aqui? As pessoas falam, Marcelo, ações são arriscadas, não vou para a Bolsa de Valores não, porque eu não quero arriscar o meu dinheiro, a renda fixa que é segura, aí o cara deixa o dinheiro dele ali na poupança mesmo, no banco, onde o gerente mandar, né? De repente na previdência privada, nas aplicações mais convencionais do banco em geral, né? E quando a gente vai olhar, se a gente vai checar estatisticamente, né? Não é através de falácia, não é através de achismo, se a gente vai olhar dados históricos e olhar o que a estatística fala em relação a isso, a gente vê que isso é completamente relativo, que isso depende 100% do horizonte de tempo que a gente está falando. É um horizonte de curto prazo? Realmente. As ações tendem a ser mais arriscadas do que a renda fixa por causa da volatilidade, né? É um retorno mais, um risco mais ligado à volatilidade, ao desvio padrão mesmo das ações em relação à renda fixa. Agora, se a gente está falando de horizontes de tempos mais longos, a história provou o contrário. A história provou que as ações se tornam investimentos mais seguros do que a renda fixa, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. Beleza? Então, basicamente, o ingrediente infalível que transforma a bolsa no melhor investimento do mundo, que faz as ações terem entregado os retornos ao longo do tempo que elas entregaram, né, que foram muito superiores a qualquer outra classe de ativos, como a gente viu aqui agora, é nada mais nada menos do que o longo prazo. Se você investe com um horizonte de curto prazo, realmente, a probabilidade é muito baixa de que você vai ter um resultado bom investindo em ações. Eu até sugiro que você não faça isso, que você direcione realmente os seus recursos para a renda fixa. Agora, se você tem a possibilidade de investir com um horizonte de tempo mais longo, não existe nenhum motivo que seja para você ficar de fora da bolsa. Beleza? Certo? O que mais? O que mais que tem legal pra gente conversar aqui? A live de hoje é mais tranquila, né? Mais tranquila, com muitos dados, mas é mais tranquila. A gente vai conversando aqui, a tendência é não demorar muito não. Aí você pode, depois disso tudo que a gente conversou aqui agora, você pode estar se perguntando, né? Mas eu não tenho esse tempo todo, você está falando de longo prazo, mas eu não tenho esse longo prazo para esperar, é muito tempo, eu preciso resolver minha vida logo, né? Se eu procuro estratégias ali, tipo meu amigo tá usando e me recomendou, tipo day trade, por exemplo, eu posso ficar rico amanhã, e realmente, né? Você pode ficar rico amanhã, com certeza. O day trade é uma coisa onde você basicamente assume um risco gigantesco no seu investimento, né? Então você pode sim ter um resultado amanhã de dobrar, triplicar, quadruplicar seu capital, multiplicar seu dinheiro por muitas vezes de um dia para o outro, às vezes até dentro do mesmo dia, né? No intraday, como fala. Mas isso daí pode acontecer como pode não acontecer. O problema é que quando não acontece, a tendência é que você não só não tenha um retorno muito alavancado como você está esperando, como você tenha uma
perda alavancada, né? Ou seja, você não só deixa de ganhar dinheiro, como você tem uma perda gigantesca. Eu tinha um cliente também que era exatamente desse jeito. Ele operava, se alavancava absurdamente, era coisa de 200, 300, 500 mil por dia, girando em operações de day trade, ele com mini contratos, né? E tinha dias que ele ganhava 30, 40, 50 mil, tinha dias que ele perdia 50, 60, 70 mil. E se aí olhar o resultado dele, teve um dia que ele me pediu para puxar todo o histórico dele, eu botei no Excel e fiz uma continha rápida. Ele tinha gerado um volume de recursos gigantesco, lá de alguns milhões de reais naquele mês, e no fim das contas ele tinha, eu diria que por sorte, saído no lucro naquele mês. Ele fechou o mês no azul, só que ele gerou milhões e milhões e milhões de reais para ganhar, para ter um lucro no fim das contas de 15 mil reais. Né? Esse ano que teve dia que ele perdeu 60, 80, 100, 120 mil reais dentro do mesmo dia e ficou bem chateado nesses dias, né? Ficou bem desesperado. Então, poxa, será que compensa você girar tanto o seu patrimônio, comprar e vender tantas operações dentro do mesmo mês, dentro do mesmo dia, para no fim das contas ter se estressado tanto, ter perdido noite de sono por causa disso, ter ficado chateado, ter ficado preocupado, ter deixado de passar mais tempo com a sua família e no fim das contas ter um ganho ínfimo comparado ao volume de recursos que você operou, não é? Ou então, no pior dos cenários, até não ter conseguido recuperar essas perdas como ele conseguiu, felizmente, naquele mês, mas ter fechado o mês com algumas centenas de milhares de reais negativo, que é o que poderia ter acontecido com ele, né? Ele chegou em algum ponto do mês, ele ia ficar centenas de milhares de reais negativo. Então, poxa, eu acredito que isso não seja uma coisa muito legal de se fazer, né? Então, se você tem essa mentalidade de que você precisa ficar rico logo, de que você não tem um longo prazo para esperar, é bastante complicado de que a Bolsa de Valores seja um investimento que faça sentido para você, porque realmente o ingrediente que faz com que a Bolsa de Valores funcione e entregue todos os resultados que a gente viu aqui que ela entrega ao longo do tempo, né, de realmente multiplicar o patrimônio das pessoas por várias e várias vezes, ajudar pessoas comuns a construírem patrimônios enormes, daqui a pouco ter uma renda passiva enorme também que te permita de repente parar de trabalhar, viver dessa renda. Isso acontece em horizontes de tempos mais longos. Se você não tem a pretensão de ter um horizonte de tempo longo desse que a gente está falando aqui, realmente talvez não faça sentido para você, tá? E aí você pode até falar também, Marcelo, mas eu conheço um monte de gente que teve resultado e que está ganhando dinheiro com isso, não sei o quê. Beleza, eu também conheço, eu sei que existe. Eu vejo isso todos os dias aqui na minha vida também. Agora, o grande desafio que eu faço para você é de me mostrar uma pessoa que tenha ganhado dinheiro dessa forma, que tenha ganhado muito dinheiro investindo em ações na Bolsa de Valores com horizonte de curto prazo, fazendo operações que são tiros mais curtos, né, sem se manter por muito tempo dentro dessas mesmas posições. Alguém que tenha feito isso com consistência por um intervalo de tempo muito longo, como 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, igual a gente falou aqui agora, né? Isso realmente é uma coisa complicada de fazer. Marcelo, é impossível? Não, não é impossível. Tem pessoas que, chegam lá, né, que conseguem realmente operar com essa consistência e ter resultados. Só que se a gente for olhar de forma numérica para isso, a gente pode colocar um número aí abaixo de 1%, né, de 0,1% que vai conseguir colocar isso em prática com consistência e de repente conseguir viver disso, ter retornos consistentes ao longo do tempo e não tomar tombos relevantes aí no meio do caminho, beleza? Então esse é um desafio que eu deixo para você, se você conhece alguém que está ganhando dinheiro operando no curto prazo e que tá feliz com isso, né? E que de repente você acha que pode ser um caminho para você também, beleza? Agora, como eu falei, no caso das ações, até um dado interessante também no caso das ações, quem investiu, olha só, presta atenção nisso daqui, se a gente fala de ações na Bolsa de Valores se a gente fala de investimento em ações na Bolsa de Valores com horizonte de longo prazo, um total de 0 pessoas perderam dinheiro investindo em ações com um horizonte de tempo de 17 anos ou mais. Isso é um dado legal da gente saber, não é? Se você pega os últimos 200 anos do histórico de bolsa, claro que bolsa americana, porque a bolsa brasileira não tem esse histórico todo, mas dá pra gente fazer um ótimo paralelo aqui com o nosso mercado também. Mas se você pega os últimos 2 séculos de histórico de retornos da bolsa americana, não importa o intervalo de observação que você pegue, desde do ano de 1800 até o ano de hoje que a gente está vivendo. Não existe nenhum intervalo de 17 anos ou mais dentro desses 2 séculos que o investidor tenha tido retorno negativo investindo no índice de bolsa americana, né? Ou seja, investindo na bolsa de valores exposto somente ao mercado, beleza? Então, poxa, o que isso leva a gente a concluir? Que esse é um investimento que foi feito para horizontes longos.
Não adianta você querer pegar horizontes de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos dentro desses 2 séculos, porque vão ter vários e vários e vários intervalos ali, onde você vai ver um período de queda acentuada da bolsa. Isso é absolutamente normal. Agora, a bolsa de valores, eu gosto de dizer que ela sobe caindo, né? Ela vai dar uma porrada para cima, dá uma porradinha menor para baixo, aí dá duas para cima, dá uma menorzinha para baixo, dá mais uma porradona para cima, uma menorzinha para baixo. E ela vai assim ao longo do tempo, de forma que se você tem um horizonte longo, a sua trajetória é constante de alta. No meio do caminho vão ter várias quedas ali de um mês, de alguns meses, de alguns anos, quiçá já aconteceu também várias vezes, né? Mas de qualquer forma, não existe intervalo de observação de 17 anos ou mais na bolsa de valores que tenha dado prejuízo para o investidor. Beleza? Então, bolsa de valores é arriscado, renda fixa é seguro? Depende de qual horizonte de tempo que a gente está falando. É de curto prazo? Realmente, bolsa de valores o risco é maior. Agora, se o horizonte de tempo for de longo prazo, fica bem complicado você argumentar contra isso. O que mais, pessoal? Bom, a gente está falando aqui bastante do jeito certo de investir na bolsa, né? Que seria realmente você ter o horizonte de longo prazo. Ele é o grande ingrediente que a gente está falando que transforma a bolsa de valores nesse investimento que deu mais retorno do que qualquer outra classe de ativo ao longo da história. Mas qual que é o jeito errado de colocar isso em prática, né? O jeito errado de colocar isso em prática, eu diria que é exatamente o que eu estou falando aqui agora, que é você ter um horizonte no lugar de longo prazo, de curto prazo. Se o seu horizonte é de longo prazo, realmente eu sugiro que você fique de fora da bolsa de valores, porque ela não faz sentido para você. Mas é até legal a gente dividir isso daqui em duas coisas, porque, na verdade, além dessa questão do longo prazo, né? Eu posso falar duas coisas, que o jeito errado é tanto essa questão do horizonte de tempo quanto a questão da classe de ativo. Se você busca qualquer outra estratégia que não envolva o longo prazo, por exemplo, day trade, ou então ficar operando opções, né, que também costumam ter uma data de vencimento mais curta, né, necessariamente você tem que sair da operação, enfim, operações em geral que não envolvam o longo prazo, né, acho que a mais comum seria o day trade, né, hoje em dia está fervendo aqui no Brasil o day trade com mini contratos, né, seja de índice ou de moedas, né, principalmente o dólar. Então, esse tipo de estratégia tende a não dar retorno, tá? É que nem eu falei. Acho que até tem um estudo recente, não sei se é do IBGE, que fala que menos de 0,1% dos traders, né, o pessoal que opera day trade, opera com foco no curto prazo, conseguem ter ganhos consistentes ali, fechar o mês com um ganho de, sei lá, acima de R$300 por dia, era alguma coisa assim esse estudo. Depois você procura aí no Google, tipo, menos de 0,1% dos traders tem resultado com os investimentos, né? Aí ele vai te mostrar que só 0,1 conseguem ganhar mais de R$300 por dia no day trade. É um negócio assim, não lembro o dado exato, tá? Mas de qualquer forma, pode acontecer. Tem esse menos de 0,1% ali, que no intervalo de 1.000 pessoas seria uma pessoa, por exemplo, né, que consegue ter um resultado constante, consistente com esse tipo de estratégia, mas essa pessoa existe, né? Então, tipo, ela tá lá. Só que você vai ser uma dessas pessoas, aí já é muito improvável, né? Não é que seja impossível, essa pessoa existe, como eu falei, mas você já começa a sua estratégia de investimentos, né? A sua abordagem, o tempo que você vai dedicar para isso, com a estatística jogando muito, mas muito contra você, entendeu? Então, eu acredito que quando a gente pensa em investir o nosso dinheiro, que é suado, né, que a gente trabalha por ele, que a gente rala, a gente batalha, dedica tempo, dedica energia, abre mão de estar onde a gente quer, com as pessoas que a gente quer, no lugar que a gente quer, na hora que quiser, a gente faz tudo isso para poder ganhar um dinheiro, ganhar um salário, conseguir poupar uma parte dele e investir mensalmente. Eu acredito que você, no mínimo, deveria honrar o esforço que você faz com o seu trabalho e utilizar coisas comprovadas, né? Coisas onde a estatística joga ao seu favor, não coisas onde ela joga completamente contra você, tá? Então, isso é uma coisa. O jeito errado de você colocar essa questão aqui de investimento em bolsa de valores em prática seria basicamente utilizando uma estratégia que não envolva o longo prazo, que envolva outras alternativas de curto prazo, como day trade, por exemplo, né? E aí, uma outra coisa que eu também considero um jeito errado de você buscar isso daqui, aí eu já não estou nem falando de investir em bolsa de valores especificamente, estou falando de um jeito errado de você colocar em prática o que todo investidor deveria querer, que é acumular o máximo de patrimônio possível, né? Acumular um volume de dinheiro investido cada vez maior ao longo do tempo, para que daqui a um tempo você tenha um patrimônio tal que te gere uma renda passiva suficiente para você viver da renda dos seus investimentos, né? Uma outra coisa, então, que seria um jeito errado de você colocar isso em prática, seria utilizar ativos, né? Ou seja, investir o seu dinheiro em ativos que não tenham um track record comprovado, né? Que não tenham esses dados históricos que comprovem que são ativos eficientes e que vão te gerar valor na hora de investir o seu dinheiro, né? Eu estou falando isso muito atualmente
Porque está muito em voga no mundo a questão das criptomoedas, né? E as criptomoedas não são uma coisa que a gente tem um histórico de 200 anos para comparar com as ações. Elas surgiram coisa de 10 anos para cá, né? Se eu não me engano foi exatamente isso. É 10 ou 11 anos que o Bitcoin começou a ser negociado mesmo, começou a rodar por aí. Eu não vou saber isso daqui de cor também não, que eu acompanho um pouco criptomoeda, tá? Mas de qualquer forma, tem muita gente vendendo carro, vendendo casa, pegando patrimônio que demorou uma vida para acumular e injetando tudo nisso, na esperança de que vai ficar multimilionário. E tá acontecendo com algumas pessoas, realmente, né? Só que a gente tem um problema nisso. É exatamente o que eu falei agora há pouco. A gente não sabe se isso vai continuar e a gente não sabe se vai acontecer de novo. Muita gente está tomando essa decisão baseada em dados passados e a gente não tem garantia de que o futuro vai se repetir, de que vai ser a mesma coisa, né? Então é bastante complicado a gente pensar em ativos que não têm histórico, que não são comprovadamente eficientes na alocação de capital, realmente porque a gente não faz um investimento às cegas, né? Pode ou não funcionar. E é exatamente assim que eu vejo o Bitcoin atualmente. Ele se multiplicou por milhares de vezes de preço ao longo dos últimos anos? Multiplicou, com certeza, se multiplicou sim. Mas a gente tem garantia de que isso vai continuar acontecendo? Não. A gente tem garantia de que as pessoas vão... de que toda a expectativa que as pessoas estão colocando em cima dessa criptomoeda vai se concretizar, que ela vai virar uma moeda que se aproxima até de uma moeda, das moedas fiduciárias de fato, né, que tem um valor estável, que serve como moeda de troca, que serve como reserva de valor, que o Bitcoin ainda não é. Não sei, isso daí não tem como a gente saber. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Mas no momento ela não tem essas características de uma moeda e a gente também não tem um histórico longo o suficiente para confirmar de que é um ativo que gera valor, que você pode colocar o seu dinheiro de forma estável e de que preserva de certa forma o seu capital. Não tem absolutamente nada comprovado em relação às criptomoedas. Então eu estou dando as criptomoedas aqui como exemplo, mas isso se aplica para qualquer tipo de ativo que não tenha um histórico comprovado, que não tenha comprovação de que realmente é algo viável para a gente investir o nosso dinheiro. Beleza? Como as ações, nesse caso, né? Que comprovadamente tem dados que mostram que ao longo do tempo foi o que gerou mais valor para o investidor, beleza? E aqui até dentro dessa questão de estratégias de longo prazo e de curto prazo, tem variáveis também, né? Você pode estar falando, poxa, mas você está falando aí de estratégias diferentes, de ações que algumas funcionam e não funcionam, e você vê, tipo, muita gente na internet hoje falando, por exemplo, que preço de ações importa, preço não importa, né? E são estratégias diferentes. Algumas pessoas estão mais focadas em valor, né? Ou seja, em procurar empresas mais baratas para investir. Outras pessoas já estão focadas mais em crescimento ou em procurar empresas mais de qualidade para investir o dinheiro delas, né? Não estão muito preocupadas com o preço. Agora, o que essas estratégias todas têm em comum é exatamente esse detalhezinho que a gente está conversando bastante aqui hoje, que é essa expressãozinha chamada longo prazo. São estratégias que se provaram rentáveis de certa forma, né, que deram certo, né, para pessoas diferentes. Tem muita gente que teve sucesso investindo em estratégias de bolsa de valores com foco em valor e tem muitas outras pessoas que também tiveram muito resultado investindo com foco em crescimento. Tá? Eu tenho minhas opiniões, mas não é nem nem quero entrar nesse detalhe aqui agora em relação a eles. O fato é que o que essas estratégias têm em comum é exatamente a abordagem do longo prazo. Então é isso que diferencia essas estratégias de outras estratégias como day trade, como investimento em opções, né? Opções binárias, por exemplo, está fervendo aí, o pessoal como é que fala? Não é nervos à flor da pele, não, é outra conotação que eu quero dar. Enfim, não vou lembrar, mas tá todo mundo empolgado por aí, porque tem muita gente ganhando dinheiro com muita coisa diferente nos últimos meses, né? Só que, é que nem eu falei, eu deixo o desafio para você me mostrar que esses ganhos são consistentes e sustentáveis no longo prazo, porque até hoje eu nunca ouvi falar de ninguém. E olha que já estudei sobre muita gente no mercado financeiro. Pelo que eu vi, pelo menos, todos eles têm uma coisa em comum, todas as pessoas que tiveram muito sucesso com investimentos, né, que construíram um patrimônio sólido, gigantesco, geradores de renda também, eles têm uma coisinha em comum, que é a abordagem de longo prazo nos investimentos, seja qual for a estratégia que a gente está falando aqui. Beleza? Então, o jeito errado de você colocar essa questão toda que a gente está conversando aqui em prática seriam essas duas coisas. Ou você investir com uma abordagem que não seja de longo prazo, de curto prazo, ou então você investir em ativos que não tenham um histórico comprovado, que não tenham uma geração de valor comprovado, que não tenham se provado ao longo do tempo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar.
Não, acho que é isso. Tem muita coisa boa, né? Esse daqui é um assunto muito amplo, daria pra gente conversar demais aqui ainda. Mas para encerrar, então, uma pergunta que você poderia fazer seria: existe um jeito de provar de uma vez por todas que é possível sim investir na bolsa de valores com segurança? E a resposta para isso não é nada diferente do que a gente já conversou aqui hoje. Que para você investir na bolsa de valores acrescentando segurança numa coisa que todo mundo acha que é arriscado, você simplesmente precisa olhar para a bolsa com a abordagem correta. As pessoas que acham que o bolsa de valores é arriscado, isso acontece provavelmente por algum motivo, né? Seja porque elas não têm as informações corretas sobre como que a bolsa de valores funciona, qual que é a forma que você ganha dinheiro na bolsa de valores, o que que gera mais valor, mais retorno para o investidor, ou então porque elas tiveram uma experiência negativa, né? Seja pessoal ou seja com algum terceiro que é próximo delas. Às vezes a pessoa já investiu na bolsa sem as informações corretas, sem a qualificação correta e acabou perdendo dinheiro. Às vezes ela conhece alguém que perdeu dinheiro, né? E essa pessoa com certeza ficou chateada, falou para ela que bolsa era ruim, ela criou uma imagem na cabeça dela de que isso realmente era verdade. Mas para essa chavinha virar, para essa pessoa poder ver que a bolsa de valores não só não é arriscada como ela pensa, mas que ela está perdendo uma grande oportunidade de construir um patrimônio enorme e viver da renda dos investimentos dela. Investindo na bolsa de valores, né? Para essa chavinha virar, a única coisa que ela precisa é entender como que a bolsa funciona. Se ela entender que é no longo prazo que as coisas acontecem, que o longo prazo é um ingrediente infalível para você investir na bolsa de valores com absoluta segurança, mais segurança até do que a renda fixa, e ter resultados extraordinários ao longo do tempo, isso daí faz com que ela realmente não tenha motivo nenhum para ficar de fora mais disso daqui que eu não vou chamar de festa, né? Não é uma festa, mas é algo muito bom e que gera muito valor para as pessoas e para as famílias dessas pessoas ao longo do tempo, mais conhecido como longo prazo. No mais é isso, pessoal. Prazer estar com vocês mais uma vez. Bom restinho de noite, bom fim de semana para todo mundo. Grande abraço e até a próxima!